Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação. A nossa aula de hoje é uma aula de revisão, tá? Então vamos revisar o gênero tirinho. Lá no início, nós vimos um pouquinho sobre a história da tirinha, né? Das histórias em quadrinhos. E essa arte de contar a história através de desenho, ela é muito antiga, não é uma coisa nova da sociedade moderna, tá? Então, nós vimos que o ser humano, ele sempre buscou uma forma de se comunicar, tá? Seja empregando a língua escrita ou empregando a língua falada. Então, que a gente viu que os diferentes povos, né, fazem isso há muito tempo. Eles usam diferentes formas de comunicação, né, diferentes formas de linguagem. Mas o que nós vimos de interessante? Essa comunicação por meio de imagens, tá? Os desenhos são usados para contar histórias muito antes dos quadrinhos como conhecemos hoje. A comunicação por meio de imagens, né, dispostas, colocadas uma ao lado da outra, numa sequência lógica, é chamada de arte sequencial. E nós vimos que alguns povos utilizavam esse tipo de arte, tá? Como, por exemplo, os egípcios e os astecas. A pintura egípcia, né, elas eram utilizadas também com finalidade de se comunicar, com finalidade de comunicação, tá? Então, a gente viu aqui exemplos de imagens que eram pintadas em tumbas, contavam histórias, né? E a gente lê da esquerda para a direita, mas lá eles liam de baixo para cima e em zigue-zague, tá bom? E os astecas? É importante ressaltar aqui que, além das linguagens, né, do desenho, o ser humano, ele também se comunica através da música, da pintura, dos gestos, das linguagens, da língua, perdão, de sinais, tá? E os astecas, como é que eles faziam? Aqui, ó, em 1519, né, acharam um manuscrito que contava uma história cujo herói chamava-se Garras de Jaguatirica. A narrativa devia ser lida da esquerda para a direita, né, e em zigue-zague. Mas também tem a questão dos desenhos, né? Vimos a tapeçaria de Beowulf, né, que é um imenso tapete bordado que tem uma história. A gente viu que traz algumas conquistas, né, da Inglaterra, tá? E também deveria ser lido da esquerda para a direita. E aqui a gente já viu que havia divisões das cenas, assim como acontecem nas tirinhas e nos quadrinhos, tá? E eram separadas por assunto. Nós vimos o Antônio Cedrais também, né, que é o criador da Turma do Chachado, né? Ele cresceu no interior da Bahia. Ele é um cartunista, criou vários personagens e muitos de seus trabalhos foram publicados em diversos jornais de todo o Brasil, tá? O interessante do trabalho dele é destacar personagens tipicamente brasileiros, ou seja, ele valoriza a cultura brasileira, valoriza a nossa história, tá? Então a gente viu aqui, ó, a Turma do Chachado, tá? A gente viu que é o Zé Pequeno, o personagem principal dessa turma, que é um menino levado, travesso, né? E ele adora aventuras. E, claro, todas essas histórias da turma do Chachado se passam no ambiente deles, né? Que é um ambiente de interior. Então, eu tenho árvores, eu tenho cavalos, né? Eu tenho animais. E eles vivem inúmeras aventuras, tá? Eu vi algumas tirinhas que falam até da questão do Nordeste, né? Da questão da seca.
das poucas chuvas, e a turminha também fala sobre isso, tá? Então é o Zé Pequeno, o Chachado, a Marieta, o Artuzinho, a Marinês e o Capiba, tá? Aqui, ó. Na página 61, eu tenho um resumo de todo o gênero, tá? Como a gente viu, vamos definir o gênero tirinha, né? É uma história apresentada em uma sequência de quadros, a situação ilustrada envolve poucos personagens e ocorre em tempo e espaço bem delimitado, porque o espaço da tirinha é um espaço menor, tá? As tirinhas mostram essencialmente imagens, mas podem também ter textos verbais, né, palavras. E a gente vê isso através dos balões, tá? Ou seja, a linguagem verbal vai complementar a não verbal, que são as imagens, tá? Esse gênero pode ser publicado em diversos veículos de comunicação, como revistas, livros, jornais ou sites, tá? A gente viu aqui a sugestão desse site, que é o Universo HQ, onde a gente encontra informações sobre os personagens, autores, tá? Filmes baseados em quadrinhos. Eu ainda encontro entrevistas, notícias, reportagens. Ah, quero ver mais quadrinhos. Então eu acesso esse site, tá? Para conhecer. E aqui, ó, eu tenho todo o objetivo do gênero tirinha, tá? O objetivo é entreter, ensinar, divertir o leitor. O público-alvo é o público em geral, tá? A gente sabe que os adolescentes gostam muito de tirinhas, de quadrinhos, né? Mas não é somente esse público que atinge com esse gênero, né? É o público em geral. Temos adultos também, adolescentes, crianças que gostam muito desse universo. Características: a tirinha, né? Ela é organizada em quadros dispostos em uma sequência, geralmente na horizontal, tá? Pode apresentar apenas imagens ou imagens associadas a texto, tá? Pode apresentar balões de fala, como a gente viu, né? É aquele balãozinho que vai complementar a imagem, tá? Ó, lá na página, aqui, ó, lá na página 63 eu tenho um exemplo disso, tá? Eu tenho uma tirinha, né, com um gatinho que ele fala, puxa, estou no meu sonho. Isso quer dizer que eu posso fazer o que me der na telha. Uau, por onde começo? Nesses dois primeiros quadrinhos, nós temos exemplos das duas linguagens sendo usadas. A linguagem verbal, que são as palavras que foram utilizadas, e a imagem do gatinho, que é a não verbal. Por fim, eu tenho um gatinho, né, um quadrinho, terceiro quadrinho, é apenas com linguagem não verbal, com imagem. Então, uma linguagem complementa a outra, tá? Para que a gente entenda o sentido dessa tirinha. Então, aqui foi empregada uma linguagem mista, tá? O que a gente chama de linguagem verbal, que são as imagens, e a linguagem não, perdão, a linguagem verbal, que são as palavras, e a não verbal, que são as imagens, ok? Então, eu vou encerrar essa aula por aqui. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.